movimento retilíneo uniformemente variado. E para finalizar agora com essa outra equação aqui que ficou faltando no outro vídeo. A primeira parte desse vídeo a gente vai demonstrar de onde ela veio, o que a meu ver é muito importante, e depois nós vamos fazer exercícios, e daí eu vou deixar claro aí na descrição o tempo em que a gente começa a fazer exercícios. Daí se você quiser pular e assistir os exercícios primeiro, e depois você vê a demonstração de onde surge essa fórmula, por que ela é assim, aí você vê depois. Mas eu recomendo melhor, eu acho melhor ver de onde ela veio primeiro, porque daí você compreende melhor o significado físico dela, né, e tudo mais. Mas aí fica a seu critério, se você quiser pular para o exercício primeiro, vai lá. Né? A dedução, como dito no vídeo passado, é futilidade. Ela não necessariamente vai te ajudar a fazer exercícios, ela vai te ajudar a entender como funciona a física, como funciona a matemática, vai te ajudar a enxergar o universo de uma outra forma, uma forma mais lógica, matemática, com mais raciocínio. E é mais nesse sentido. O exercício você pode fazer de um modo mais mecânico, mas também pode fazer de um modo mais lógico, mais racional. Que aí você depende sim de saber interpretar o que a fórmula quer dizer. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem a distância, né? A distância que um certo objeto percorreu ao decorrer de um certo tempo, aqui, certo? E daí esse objeto ele tem uma velocidade, e essa velocidade ela vai mudando conforme o tempo, a aceleração. Então, ao decorrer de todo esse tempo, ele percorreu um determinado espaço. E ele saiu da posição inicial que ele estava e passou-se um certo tempo e ele chegou nessa outra posição. E essa posição ela pode ser expressa em função do tempo por essa equação. Mas de onde surge essa equação? Obviamente não é do nada. Mas primeiro eu gostaria que você... Não, depois eu falo essa parte. Vamos pegar aqui o gráfico. Esse gráfico aqui, ó, V e T, é um gráfico da velocidade em função do tempo. Para valores que você atribui para o tempo aqui, você vai tendo valores para a velocidade. Né? Ficou meio sujo, mas tudo bem. E é essa função que descreve essa reta aqui. Beleza. O que a gente vai fazer agora é dar um super zoom. E quer ver? Deixar pontilhado. Vamos supor que a gente pegue esse tempo aqui. Não precisa ser nenhum valor numérico em específico. Sei lá, tempo 1 segundo, sei lá. Um tempo aqui, um tempo que a gente define aqui. Nesse tempo, esse objeto vai estar com essa determinada velocidade, por exemplo. E como esse corpo tem uma aceleração, vai passar mais um certo tempo e a velocidade dele vai ser uma outra velocidade diferente daquela. Certo? Vai ser, por exemplo, essa. Tá. Mas o que acontece se a gente pegar esse tempo inicial aqui? Vamos dizer, por exemplo, que foi o tempo 1. E a gente vê aqui para o lado, bem pertinho, no tempo 1,0001. Então, deixa eu deixar uma vírgula em preto aqui só para separar esses. Ó, é 1, aí depois esse outro pontinho aqui é 1,0001. Ou seja, passou um tempo pequenininho, pouquíssimo tempo, quase nada. Se a gente pegar uma reta daqui novamente, opa, deixa eu pegar o pontilhado. Ó, eu não consigo. E, ó, por exemplo, aqui. Tá? E a velocidade que esse corpo tá agora é, por exemplo, aqui. Tá? É difícil desenhar muito pequenininho.
Vamos lá. Então, a gente tem duas velocidades atribuídas a dois tempos, e esses tempos estão muito próximos entre si. O que a gente vai fazer? A gente vai supor que esse tempo é próximo. Quer ver? Esse tempo, deixa eu pegar de que esse tempo aqui está tão próximo desse outro tempo aqui que foi algo basicamente instantâneo. E daí a gente vai aproximar que essa velocidade aqui, V1, por exemplo, e essa velocidade aqui, num tempo 0,001 segundo após, V2, por exemplo, como a diferença de tempo de uma e a outra é muito pequena, a gente vai aproximar e falar que V1 é igual a V2. E essa aproximação se torna cada vez mais válida quanto menor é o intervalo de tempo. Imagine, por exemplo, que aqui é o tempo 1 e ao invés de aqui ser 0,0001, a gente desse um super zoom ali, fosse muito mais perto, porque aqui não tem nem como colocar mais perto que isso, porque a caneta já fica colando nesse aqui direto. Mas se a gente vai muito mais próximo e a gente sai do tempo 1 e vai para o tempo 1,000000000000001 e diminui ainda mais. A gente pode diminuir quantos zeros a gente quiser. A gente pode chegar infinitamente próximo, muito próximo, tão próximo que essa aproximação vai ser, não vai chegar nem a ser uma aproximação, vai ser de fato quase que igual, vai estar tão próximo que vai ser igual. A gente poderia até colocar valores numéricos aqui, por exemplo, ó, V igual, vamos supor a V0 sendo igual a 0 inicialmente, mais a t. Aceleração, vamos supor que é 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Só para ficar mais fácil os cálculos. Então, V0 é 0, a gente pode tirar. Aceleração é 1 vezes t. Então, no tempo igual a 1 segundo, velocidade no tempo 1 segundo vai ser igual a 1. Passou 1 segundo, 1 vezes 1 é 1. Beleza? Agora, vamos supor que a aceleração é 1, passou um tempo agora de 1,0000001. Por exemplo, a velocidade vai ser então, vou chamar de V2 aqui, por exemplo, vai ser igual a 1 vezes esse valor, que vai ser igual a esse valor, 1,0000001. E qual que vai ser a diferença de velocidade? A diferença de velocidade vai ser V2 menos V1, ou seja, ΔV vai ser igual a 1,0000001 menos 1. ΔV, então, vai ser 1,0001 menos 1 vai ser 0,0000001. Ou seja, a diferença de velocidade é praticamente inexistente, é quase zero. E quanto mais a gente aproxima isso, quanto menor o intervalo de tempo que a gente pega, mais essa aproximação vai ficar válida. E aí a gente vai poder dizer que nesse intervalo pequititinho de tempo, V2 é igual a V1. E para que a gente faz isso? Ora, porque se V2 é igual a V1, e aqui a gente tem esse pequeno intervalinho de tempo, a gente sabe que V é igual a variação no espaço por ΔT. Né? ΔT é tempo final menos tempo inicial. Se a gente supor o tempo inicial sendo zero, ele sai da conta. Então, isso aqui fica ΔS sobre T. Então, o quanto um corpo deslocou é igual a V vezes T. Ah, então, se aqui eu tenho uma velocidade e aqui eu tenho uma velocidade e elas são iguais, e aqui eu tenho
é um tempo, né? Esse intervalo de tempo. O que eu posso fazer é pegar a área aqui embaixo. Por quê? A gente vai aproximar, ó, que a gente vai esse tamanho aqui, por exemplo, isso aqui é o valor da velocidade V1. Esse outro tamanho aqui é o valor da velocidade V2. Só que a gente vai aproximar eles como sendo iguais. Então essas duas alturas aqui, a gente vai aproximar como sendo iguais. Aqui no gráfico elas não parecem iguais, mas se a gente for dando zoom cada vez mais e aproximar esse tempo cada vez mais, vai ficar muito próximo, muito próximo. Então a gente aproxima isso aqui tudo como sendo simplesmente V. V1 ou V2, tanto faz, são iguais, né? Na nossa aproximação são iguais. E aqui a gente tem um intervalo de tempo pequenininho, que a gente pode chamar de ΔT. Ups, aqui. ΔT. Que, se a gente fosse, só dando uma aprofundada aqui, legal. Se a gente fosse fazer esse espacinho ficar infinitamente pequeno, que a gente diz, a gente nem usaria o delta, a gente usaria um D de diferencial. Isso aqui a gente entraria em derivada, integral. Os nomes podem ser difíceis, mas, pô, eu garanto que é basicamente isso que a gente discutiu aqui. É só uma outra simbologia e eu tenho certeza que todo mundo assistindo esse vídeo, se entendeu até agora o que eu falei, é completamente capaz de entender essa parte do cálculo diferencial e integral. Só os nomes são diferentes, mas a teoria por trás é basicamente isso que eu acabei de dizer. Então, se você entendeu, você conseguiria entender, sim, cálculo. E eu pretendo fazer depois um vídeo sobre derivada e também integral, porque não é algo que seja, uau, que negócio difícil. Não, não é. Inclusive é muito, muito foda. Mas enfim. E sabendo que o quanto um corpo deslocou, ΔS é V vezes T, a gente consegue obter isso aqui. Ora, isso daqui é o intervalo de tempo, né? ΔT. E aqui é a velocidade. Se a gente pegar ΔT no gráfico, que é isso aqui, e multiplicar pela velocidade, o que a gente vai obter vai ser esse gráfico. O gráfico de um retângulo aqui em cima, ó. Aqui é um retângulo. A gente multiplica, a gente obtém a área desse retângulo. Eu vou demarcar aqui de verde. E essa área desse retângulo vai ser numericamente igual, ó, a área do retângulo, é um R isso aqui, a área do retângulo é igual numericamente ao ΔS. Repare que é igual numericamente, porque, claro, quando a gente está falando de variação de espaço, que tem uma interpretação física diferente da área de um retângulo, por exemplo, né? Mas em número é igual. Se a área desse retângulo aqui dá, por exemplo, 2, então ΔS vai ser igual numericamente, ou seja, vai ser igual em número, vai ser igual a 2. Só que, claro, ΔS tem uma unidade de medida, que é metro. Então, tá. A gente faz essa aproximação e a gente consegue calcular o quanto ele andou naquele espacinho pequeno. Beleza. Mas e se eu quiser saber o quanto ele andou aqui tudo? Ora, é só a gente pegar vários retângulozinhos pequenininhos e somar todos. A gente calcula o quanto ele andou nesse pequeno intervalo. Depois a gente pula para o próximo aqui, calcula o quanto ele andou nesse intervalo. Depois nesse. E também a gente calcula o quanto ele andou nesse. Ops. Nesse. E nesse. E a gente vai fazer isso no gráfico inteiro. Mas, pô, isso vai demorar pra caramba, vai. Mas perceba que se a gente somar um retângulo aqui, com mais a área do retângulo aqui, com mais a área do retângulo aqui, com mais a área do retângulo aqui, no fim, o que a gente vai ter somado é a área disso daqui. Quer ver? Deixa eu pintar inteiro de verde. Vai ser a área desse trapézio aqui.
Ah, então basta a gente calcular a área do trapézio, que a gente consegue, então, descobrir a distância total percorrida em qualquer intervalo, seja daqui até aqui, ou seja daqui do começo mesmo até aqui, ou daqui do começo até aqui, por exemplo. Sim, então, o que a gente vai fazer é calcular a área de um trapézio. E isso vai resultar naquela fórmula. Eu acho que fica legal assim, né? Vou deixar assim. Depois qualquer coisa eu compartilho o PDF também disso aqui. Vou só ajeitar essa parte aqui. V2 igual V1. Beleza. Então, eita, deu um aumentão do nada. Vamos pegar aqui o gráfico. Como é que a gente calcula o gráfico de um trapézio? Bom, vamos ver. Olha, aqui eu tenho, por exemplo... Eita, deixa eu pegar a reta. Isso daqui é meu V0, né? Minha velocidade inicial. Esse tamanho aqui é o meu V0. Aqui, deixa eu pegar de verde. Se eu pegar essa outra parte aqui, e se eu, ó, Ctrl C, Ctrl V, se eu pegar isso daqui e trouxer aqui pro gráfico, isso daqui vai ser a minha velocidade. Eu vou deixar aqui no canto aqui, ó. Isso aqui vai ser a minha velocidade depois que passou um certo tempo qualquer t, né? Esse tempo aqui. Esse tempo aqui, por exemplo. Então aqui vai ser v. Então a gente tem um, uma figura geométrica aqui que tem uma parte dela tem o valor numericamente igual a V0, que é essa aqui em laranja. A outra parte, a base inferior dela aqui, a base do lado direito, quer dizer, ela tem um valor numericamente igual à velocidade depois de que passou esse certo tempo t aqui. E tá, como é que a gente calcula a área agora? Bom, a gente pode pegar e fazer o seguinte. A gente vai pegar essa base laranja aqui, Ctrl C, Ctrl V, a gente vai colocar ela aqui em cima, beleza? E a gente vai pegar essa base verde aqui e vai colocar aqui desse outro lado. Beleza. Pera aí. Aí, beleza. Ó, eu vou apagar esse outro verdinho que eu tinha feito aqui, só para ficar mais fácil de enxergar. Tá, e o que que acontece? Quando a gente juntar essas duas pontas aqui, né? Deixa eu pegar de vermelho, por exemplo. Vamos ver. Quando a gente juntar essas duas pontas aqui, o que que a gente tem? Ora, um quadrado, cara. E quadrado a gente consegue calcular a área muito fácil. É o quê? É base vezes altura. Você pega esse tamanho aqui, multiplica por esse tamanho aqui, e você obtém toda a área desse quadrado. Tá, mas a gente queria a área daqui, né? A gente queria a área daqui. Bom, então a gente pega a área do quadrado e divide por 2, porque esse quadrado ele é 2 dessa figura aqui, uma aqui embaixo e outra aqui em cima. Então a gente calcula a área desse quadrado, divide por 2 e a gente obtém a área da figura ali de baixo. Então tá. Bom, os valores que eu tenho. Eu sei que essa parte laranjinha aqui é numericamente igual a V0. Beleza. Essa parte verde eu sei que é numericamente igual a V. E essa parte aqui, o lado do nosso quadrado, é numericamente igual ao ΔT. Ó, aqui, por exemplo, seria o tempo zero. Aqui é o t. Então, esse intervalo aqui vale t. Ora, então basta que a gente some essas duas coisas, porque daí essa paredona aqui, então, tem um valor total de V0 mais V, e a gente multiplica por t.
E no final, como a gente só quer obter a área disso aqui, a gente divide o valor da área do nosso quadrado por 2. Então, vamos lá. A área desse quadrado, então, a área do quadrado vai ser igual a V0 mais V multiplica por T e divide o resultado. Não, essa vai ser a área do quadrado, né? A área do trapézio, perdão. A área do nosso trapézio. A área do trapézio vai ser a área do nosso quadrado ali. E a gente vai dividir isso aqui por 2. E essa área desse trapézio, ela é numericamente igual ao nosso ΔS. E agora é só a gente rearranjar nas fórmulas. Show? Vamos lá ver então. Ó. Dá para fazer aqui embaixo. A equação que a gente pegou então, que a gente desenvolveu para calcular a área do nosso trapézio, é essa. Vamos trazer ela aqui para baixo então. ΔS vai ser igual a V0 mais V vezes T dividido por 2. Tá. V é igual a quanto? Agora a gente vai lembrar que V é igual a V0 mais AT. Show. ΔS ali. E a gente vai substituir esse valor de V aqui. Né? Ó, porque isso aqui é V e V é igual a isso aqui. Então a gente pode colocar esse valor aqui no lugar de V, já que são iguais, correto? Então vamos fazer isso. Deixa eu tirar isso aqui e a gente já vai substituir esse valor ali na fórmula, beleza? Então vai ficar assim, ΔS igual V0 mais, no lugar de V, a gente vai substituir aquela outra equação, né? V é igual a V0 mais AT. Então a gente vai colocar V0 mais AT ali. V0 mais V0 mais AT vezes T. E tudo isso dividido por 2. Aqui a gente tem dois termos iguais, né? V0 mais V0 dá 2V0. Show? E aqui AT. E tudo isso vai ser multiplicado por T. Tá? Então aqui vai ficar 2V0 mais AT vezes T dividido por 2. Beleza, então quase chegando lá, hein? ΔS, vamos repetir aqui, ó. ΔS. Já que abriu o ΔS, ó, ΔS é igual ao quê? S final menos S inicial. Vamos deixar assim, então. Ao invés de escrever o ΔS, depois a gente já substitui na fórmula. Então, S final menos S inicial é igual a 2V0 mais AT vezes T, e tudo isso dividido por 2. Tá, como é que a gente realiza essa multiplicação agora? Agora vai ser T vezes 2V0 mais T vezes AT. Isso aqui vai ficar 2V0 T mais AT vezes T vai ser T ao quadrado, vezes T ao quadrado, e tudo isso aqui dividido por 2. Como é que a gente realiza essa divisão por 2? Da mesma forma que a gente fez a multiplicação, né? Aqui a gente multiplicou um e depois multiplicou o outro. Aqui é a mesma coisa, a gente pega, divide esse, depois a gente divide esse aqui. Então vai ficar 2V0t dividido por 2 vai ficar simplesmente V0t mais AT ao quadrado dividido por 2 vai ser AT quadrado dividido por 2. Olha, a fórmula já começa a ter cara agora. E ficou sem espaço para fazer aqui, hein? Vamos... deixa eu ver se tem espaço aqui embaixo. Não tem, aqui já é os exercícios. Fazer uma nova página aqui, hein?
Beleza. Então, a gente vai pegar ali de cima, hein? Ó, S menos S0 é igual. A gente já pega esse resultado aqui. É igual V0t mais AT quadrado sobre 2. A gente pode somar S0 dos dois lados, porque daí a gente isola o S. E quando esse S0 vier para cá, a gente vai ter então que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E está demonstrada então a nossa equação. É daqui que vem essa equação. Show? E agora, interpretações básicas sobre essa equação. Ora, deixa eu ver, ali tinha um gráfico. Bom, a gente faz um novo gráfico aqui, ó. Beleza? S é a distância que um certo corpo percorreu. Então, vamos supor, você tinha uma distância inicial. Essa é a sua distância inicial. Mas aí passou um certo tempo e você vai ter percorrido um certo espaço a mais. V0t. Ora, perceba, V0t é uma distância percorrida. Lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, uma distância percorrida, ΔS, é igual a V vezes ΔT. Ou V vezes T, se o tempo inicial for suposto zero. Então, é basicamente isso. A diferença é que essa velocidade aqui é a velocidade que a gente chama de velocidade inicial. Mas é uma distância, é uma velocidade inicial que você estava. Você andou por um certo tempo e você percorreu uma certa distância, ΔS. Se você está num movimento que você não tem aceleração, ou seja, que a aceleração é zero, zero vezes todo esse termo aqui vai dar zero, e ele simplesmente some, e S é igual a S0 mais VT, que é aquela mesma equação do movimento uniforme. Só que você está acelerando. Então, você tem que a distância total que você percorreu, um corpo acelerado, né, que você percorreu, vai ser igual à distância inicial que você estava, mais uma certa quantidade que você andou, considerando a velocidade inicial que você estava, né, seria a distância que você teria percorrido se você só tivesse com aquela velocidade e a velocidade não tivesse mudado, só que a velocidade mudou. Então você tem mais um termo associado. Você tem mais AT ao quadrado sobre 2, que não dá para perceber tão claro assim, mas também é uma forma de velocidade, uma forma de distância, no caso. No caso aqui seria um termo associado a uma distância que você percorreu com as velocidades que você foi mudando ao longo do caminho, né? As velocidades que você obteve entre a velocidade zero e a velocidade até o tempo que você chegou. Pode não ser tão claro assim perceber de primeira, que isso aqui é uma distância, mas é uma distância média. Basta que a gente lembre que a aceleração é igual a V menos V0 dividido por ΔT. Se o tempo inicial é zero, isso aqui é simplesmente isso aqui. Então, se a gente substituir na fórmula, S igual a S0 mais V0t mais V menos V0. O 2 continua aqui, só que é V0 sobre t, então isso aqui, vezes t ao quadrado. T ao quadrado é t vezes t. T vezes t dividido por t vai dar simplesmente t, né? Porque t dividido por t dá 1, e aí fica sobrando um único t aqui pra gente. E olha, isso aqui é novamente uma distância. Isso aqui é uma variação de velocidade vezes o tempo. E isso a gente viu também que velocidade vezes tempo é uma distância andada, só que por 2. Isso aqui é uma velocidade média, né? É a velocidade média entre a velocidade inicial
e a velocidade final que você adquiriu após passar esse certo tempo. E daí você pega essa velocidade média, né, que é a diferença dessas duas velocidades, você divide por 2, você tem a média entre a média das velocidades que você obteve ali, naquele percurso, e multiplica por tempo. Então, a distância total percorrida é a distância que você tinha inicialmente, mais a distância que você teria andado se você só tivesse aquela velocidade inicial, mais a distância que você andou com as outras velocidades que você obteve ao longo do caminho. Então, aí a gente obtém uma interpretação dessa equação, beleza? E a parte teórica dela acabou, agora nós vamos para os exercícios. Bora lá. Exercício número 1. Deixa eu pegar aqui no celular quais eram as perguntas. Por que essa equação está aqui? Eu esqueci de passar lá para cima. Enfim. Dada a equação, que é essa, determine a posição inicial. Letra A, posição inicial. Bom, a posição inicial é aquela posição onde não se andou nada, ou seja, quando o tempo é zero. Então, basta que você substitui o tempo aqui como sendo zero, e aí 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, e aí S0 vai ser igual a 65. Essa é uma forma de descobrir. A resposta é 65 metros. Outra forma de descobrir, que envolve analisar, é você comparar com a equação geral. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E daí você vê que o termo que não é acompanhado da variável tempo é a distância inicial, a posição inicial. Então você compara, vê qual termo não é acompanhado do tempo, que no caso aqui é o 65 também, e você chega a essa conclusão. Letra B. A velocidade inicial. A velocidade inicial. Aqui eu não, pelo menos a princípio, não consegui enxergar um modo de resolver que seja mais racional e também mais prático, como o que a gente usou para resolver aqui, o primeiro, né, que você atribui o tempo zero ali e tudo mais. Mas também basta você comparar com a equação original, com a equação geral, né? Essa equação é geral porque ela não foi definida para nenhum objeto em específico. Esse objeto em específico, ele tem uma posição inicial, ele tem uma velocidade inicial, ele tem uma aceleração. Mas esse 3, na real, a gente vai ver que nem é aceleração ainda. A gente já vai ver, peraí. Mas então basta que a gente compare. Ora, na equação geral, a velocidade é aquela que é acompanhada do tempo. E do tempo elevado a 1. Porque o que acompanha o tempo elevado ao quadrado é a aceleração. Mas o termo que acompanha o tempo, nessa equação aqui de cima, é o 2. Logo, a gente conclui que a velocidade inicial é 2 metros por segundo. E letra C, a aceleração. Ora, a aceleração é o termo que acompanha o tempo ao quadrado. Só que o termo que acompanha o tempo ao quadrado, na verdade, é aceleração sobre 2. Aqui, esse 2 não aparece, o que significa que a operação já foi realizada. Ou seja, foi atribuído um número para essa aceleração, esse número foi dividido por 2 e gerou esse outro número aqui. Então, basta que a gente iguale essas duas coisas. A gente sabe que o termo que acompanha o tempo ao quadrado é essa parte da equação geral. Então, menos 3t ao quadrado é igual a t ao quadrado sobre 2. Você tem t ao quadrado dos dois lados da equação, o que significa que vai continuar sendo uma equação se eu... da forma que eu falaria, ficaria um pouco confuso. Mas enfim, basta que eu divida dos dois lados da equação por t ao quadrado para eu retirar eles. Divide aqui, né? Lembrando que a gente já falou no vídeo passado sobre o porquê a gente faz isso, porque a gente tem que manter
uma equação válida, e para manter a equação válida, o que a gente fizer de um lado, a gente tem que fazer do outro. T ao quadrado dividido por T ao quadrado dá 1. Então, aqui a gente retira esses termos. E agora a gente isola o A. Bom, a gente precisa tirar esse 2. Então, a gente multiplica por 2 dos dois lados da equação. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 3 é 6. Então, a aceleração é de menos 6. Menos 6, o quê? Metros por segundo ao quadrado. Ora, bate. Se a aceleração é menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, o valor da aceleração vai estar sempre acompanhado aqui do tempo elevado ao quadrado. E atente-se, porque se não estiver aqui embaixo dividido por 2, significa que essa operação de dividir por 2 já foi feita e você precisa fazer o caminho inverso. Seria o quê? Multiplicar por 2. Certo? Últimos exercícios aqui dessa equação. Atividade 52, cara? Caramba. O que ele está pedindo aqui? O Rafão não anotou o que ele está pedindo? Mas, enfim, vamos ver. Tá assim, ó. S igual 10 mais 4t mais 3t quadrado. Só que o Rafão não anotou a pergunta. Eu não sei o que necessariamente ele está querendo. Ah, tá. Consegui enxergar. Ele está perguntando qual que é a velocidade. Bom, vamos para resolver isso é o seguinte. Qual que vai ser a velocidade? Se essa aqui é a função da posição, então qual é a expressão da velocidade? Né? Deve ter uma expressão v0 mais at que a gente consiga colocar. Bom, aqui a gente precisa novamente comparar. A equação geral é S igual a S0 mais V0 t mais a t ao quadrado sobre 2. E ele pergunta a velocidade. A velocidade a gente sabe que é dada pela velocidade inicial mais at. Show. Como que a gente descobre uma equação para velocidade? Bom, a gente pode descobrir qual é a velocidade zero a partir dessa fórmula. E a gente pode descobrir também a aceleração a partir dessa outra equação. E esses dois valores já estão aqui nessa equação de cima, com os valores. V0 é o termo que acompanha o tempo, então é 4. Bom, então a gente substituiria o V0 por 4. A aceleração é o termo, né, na equação da posição, é o termo que acompanha o t ao quadrado, que no caso aqui seria não o 3, porque lembre-se, esse termo na equação geral é a sobre 2. Aqui nós não temos o sobre 2, porque essa operação já foi previamente feita. O que a gente pega então é esse valor e multiplica por 2 para retornar a esse valor geral. Né? Aqui, sem ter realizado a operação, seria 6 sobre 2. Daí a gente consegue comparar perfeitamente com a equação aqui de baixo. Você tem o t ao quadrado, você tem o 2, então logo a é 6. Só que aqui, essa operação já foi feita. 6 por 2 é 3. Mas aí você multiplica por 2 e você obtém o valor novamente. Então, a é igual a 6. Então, essa é a expressão geral da velocidade. A expressão geral da velocidade para esse corpo, né? Enfim. B. A expressão de B é qual? Ó, S igual a menos 8 mais t menos 5t quadrado. Menos 5t quadrado. Compara novamente com a equação original. Ó, S igual
S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Aqui, o termo que está multiplicando t é 1, né? Quando é 1 a gente omite, mas V0, portanto, é 1. Então, V é igual a V0 mais AT, e V0 é 1, a gente já substitui aqui. V0 é 1. Aceleração. Ora, a aceleração é o termo que acompanha o t ao quadrado. Aqui, no caso, é menos 5, só que não está dividido por 2. O que significa que a operação já foi realizada. E para a gente reencontrar a aceleração, a gente multiplica por 2. Então, menos 5 vezes 2 é menos 10. Menos 10. Né? Repare que esse menos aqui, ele é da aceleração, porque na equação original, isso aqui é o mais. Então, isso aqui tem um menos, é porque a aceleração é negativa, e o menos acompanha ela. O C, vamos fazer aqui do lado. Vamos fazer. Abre um novo cantinho aqui, ó. C. Ainda tem D, né? Então, depois nós abrimos mais uma página. Ou nós apaga o que nós já escreveu. Aqui, nós temos S igual a 1 menos t ao quadrado. Então, vamos novamente comparar com a equação. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. V0 é o termo que acompanha o t. Aqui não temos o t, só temos o t ao quadrado, o que significa que V0 é igual a zero, porque a única forma de o t não estar aqui é se ele tivesse sido multiplicado por zero, porque daí o resultado dá zero, e daí não aparece. Então, a gente conclui daí que V0, nesse caso, é zero. Então, V vai ficar igual a 0 mais AT. O A, na equação da posição, é o termo que multiplica o t ao quadrado por 2. Aqui, novamente, nós não temos o 2, o que significa, novamente, que essa operação de dividir por 2 já foi realizada. E o termo aqui é 1. Menos 1, mais exatamente, né? A gente tem um sinal de menos. Então, para a gente obter novamente aquela aceleração, a gente multiplica por 2. Então, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. A gente coloca esse termo aqui, menos 2t. Agora eu vou apagar essa daqui para não ter que abrir uma nova folha. Ou será que dá para fazer aqui em cima? Ô, louco, sobrou uma espação aqui em cima, cara. Vamos fazer aqui em cima, então, ó. Letra D aqui em cima. Letra D. S igual 4t quadrado. Vamos comparar com a original. S igual a S0 mais G0t mais AT quadrado sobre 2. Aqui não temos nenhum termo sozinho, o que implica que S0 é zero. Não temos nenhum termo acompanhando t, né? Não temos o t, o que significa então também que V0 é zero. Isso aqui também é zero. Então, a única coisa que nos sobrou é esse termo aqui. Nós não temos aqui novamente a divisão por 2, o que significa, novamente, que essa operação já foi realizada. Então, para a gente sair desse valor e obter a aceleração, a gente multiplica por 2. No caso, 4 é a mesma coisa que 8 vezes 8 dividido por 2. Né? A gente substituir aqui e poderia ver claramente que a aceleração é 8, que é aquele valor que estava multiplicado por 2, ou a gente faz essa substituição e analisa, mas enfim. V então vai ser V0, que é 0, mais a aceleração, que é 8t. O zero, claro, a gente poderia só tirar, e daí ficaria só 8t. O mesmo a gente poderia ter feito aqui, né? Acho que eu não apaguei o zero. Poderia ter sido feito aqui também. Show? Bom, esses foram os exercícios que o Rafudo passou. Deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa.
Bom, no mais, foi parte que a gente resolveu naquele outro vídeo. Então, por aqui o vídeo está acabado. E qualquer dúvida é só perguntar ou só falar com o Rafão se ficou alguma coisa faltando. Ou sugestão, né? Sugestão do tipo, sei lá, tu enrolou demais numa determinada parte da teoria, ou tu acabou falando algo extremamente complexo e acho que não teve necessidade, ou sei lá, ficou faltando na demonstração, né? Eu não entendi direito o que que foi isso aqui, essa demonstração, como é que você fez isso aqui na equação, como é que foi essa conta, tipo, você fez a matemática muito rápido, tenta ir mais lento, né? Vai falando aí e né, vai tentando melhorar. No mais é isso, hein, galera? Falou e tomem café sem leite e sem açúcar. É muito bom.